Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores.
É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder.
Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia.
Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual,
sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral.
Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã,
que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como o brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como o brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica.
Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Kamartaj, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como o brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Kamartaj e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Kamartaj, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como o brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Kamartaj e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo.
Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Kamartaj, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro. O filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Kamartaj e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Kamartaj, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro. O filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Kamartaj e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco.
A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Kamartaj, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro. O filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Kamartaj e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Kamartaj, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro. O filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Kamartaj e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception.
Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Kamartaj, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro. O filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Kamartaj e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Kamartaj, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro. O filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Kamartaj e evolui para se tornar o Mago Supremo.
O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Kamartaj, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro. O filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Kamartaj e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Kamartaj, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro. O filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura,
ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro. O filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro. O filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante,
cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU.
O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson,
é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como o brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como o brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes,
Ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel. Estrelado por Benedict Cumberbatch como o brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evoluir para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel,
Estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro, o filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante. Doutor Estranho, 2016, apresenta ao público o lado místico do universo cinematográfico Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch como brilhante neurocirurgião que se torna um feiticeiro. O filme combina efeitos visuais deslumbrantes, ação emocionante e uma história de origem cativante que explora poder, responsabilidade e as dimensões ocultas da realidade. Doutor Estranho, 2016, dirigido por Scott Derrickson, é uma adição visualmente impressionante e alucinante ao universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme acompanha a jornada de Dr. Stephen Strange e Benedict Cumberbatch, um neurocirurgião brilhante mas arrogante, cuja vida é virada de cabeça para baixo após um acidente de carro que danifica gravemente suas mãos. Em busca de uma cura, ele descobre as artes místicas em Camartage e evolui para se tornar o Mago Supremo. O filme equilibra brilhantemente humor, profundidade emocional e efeitos visuais de tirar o fôlego, que distorcem a realidade de maneira semelhante à origem Inception. Cumberbatch entrega uma performance carismática, enquanto Tilda Swinton, como a anciã, adiciona sabedoria e gravidade ao elenco. A progressão da história, do drama pessoal ao heroísmo cósmico, é envolvente, e o filme apresenta o lado místico do MCU com estilo. Dr. Stephen Strange está no topo de sua carreira como neurocirurgião, mas um acidente de carro destrói suas mãos, encerrando sua carreira cirúrgica. Frustrado e desesperado, ele busca métodos de cura não convencionais, o que o leva a Camartage, um santuário escondido no Nepal. Lá, ele conhece a anciã, que o ensina nas artes místicas e o apresenta a dimensões alternativas, manipulação do tempo e projeção astral. Strange rapidamente descobre que possui uma afinidade única com a magia, o que o leva a confrontar Caecilius, um antigo aluno da anciã que busca a imortalidade ao fundir a Terra com a dimensão sombria. O ponto forte do filme está na narrativa visual, sequências que dobram a realidade como cidades se formando sobre si mesmas, refletem o crescimento de Strange no domínio da magia. Além da ação, o filme explora temas de humildade, propósito e a responsabilidade que vem com o poder. Doutor Estranho, 2016, mistura com sucesso a ação de super-herói com fantasia mística, oferecendo tanto um arco de personagem envolvente quanto efeitos visuais inovadores. É um filme imperdível para fãs da Marvel e para quem aprecia uma história de origem visualmente inventiva e alucinante.